Andar sobre as águas sempre foi considerado algo divino e místico. Algo que mexe com a imaginação dos seres humanos e serve de inspiração para inúmeras mágicas e ilusionismos. Entretanto, alguns animais possuem essa capacidade incrível. Conheceremos agora 5 animais que andam sobre as águas, e explicaremos como isso é possível. Começaremos explicando como certos animais conseguem andar e correr sobre as águas. Além de se agachar na superfície da água e ficar de pé sobre as patas, existem vários animais que conseguem se movimentar na água e até andar. Mas por que existem animais que podem andar sobre a água e como eles fazem isso? Isso só é possível devido a um fenômeno físico. Esse fenômeno é chamado tensão superficial, um efeito de resistência criado na superfície da água por forças intermoleculares. Como uma espécie de película, enquanto essa tensão não for quebrada, os animais podem ficar tranquilamente em cima da água e andar sobre ela. Outro fato que ajuda esse feito são características físicas que alguns animais apresentam que facilitam isso, como patas adaptadas ou pele com capacidade de repelir a água. Assim, quando ocorre o contato, a tensão permanece intacta e o animal flutua. Porém, alguns animais não têm a capacidade de manter essa tensão superficial por muito tempo, devido ao seu peso ou tamanho. Nesses casos, eles utilizam a velocidade de sua corrida para se manter sobre a água. Agora que já sabemos como funciona esse fenômeno, vamos conhecer esses incríveis animais. E nosso primeiro animalzinho é um grande conhecido. As lagartixas são répteis que pertencem ao grupo dos lagartos, e existem várias espécies que vivem frequentemente nas nossas casas. Entre suas características, está a capacidade de se mover em diferentes superfícies, escalar paredes, e até mesmo se agarrar ao teto, graças às patas super adaptadas. Mas alguns membros desse grupo, como os do gênero Hemidactylus, também têm a capacidade de andar sobre a água. Mas como eles fazem isso? Pesando cerca de 6 gramas, o réptil parece muito pesado para depender da tensão superficial, mas muito leve para gerar força de impacto suficiente para manter seu corpo flutuando. Estudos recentes mostram que a tensão superficial é fundamental para o sucesso do réptil, mas não é só isso. Mesmo sem tensão superficial, o lagarto é capaz de correr pela água fazendo movimentos de tapa com as 4 patas, criando bolsas de ar que ajudam a evitar que seu corpo afunde. As lagartixas também têm uma pele super repelente à água. Isso ajuda os répteis a deslizarem pela água. Essa técnica é semelhante à aquaplanagem, fenômeno que pode acontecer com os pneus de um carro em movimento em estradas molhadas. E não menos importante, as lagartixas mexem seus corpos e caudas de modo que fornece a propulsão de que precisam para se manter na superfície. As lagartixas são animais conhecidos em nossas casas, são amigáveis e não trazem riscos à nossa saúde. O contrário, se alimentam de mosquitos e aranhas pequenas. Nosso próximo animalzinho é conhecido como lagarto Jesus Cristo. O basilisco é uma espécie de lagarto nativo da América Central e do Sul, onde vive perto de rios e córregos, nas florestas tropicais. Esse lagarto consegue escalar, nadar, correr na terra e sobre a água assim que saem dos ovos. Eles conseguem andar sobre as águas de maneira parecida ao caso anterior, porém esse animalzinho usa somente as patas traseiras, tornando os animais bípedes atípicos. Os dedos traseiros estão alinhados com pequenas escamas voltadas para baixo. Esse recurso aumenta a área da superfície do dedo do pé, contra a superfície da água, e a capacidade de mover as patas traseiras como as pás de um moinho, criam uma bolsa de ar, e não afundam. No entanto, eles não podem correr sobre a água por muito tempo. Os espécimes menores podem percorrer mais tempo, chegando a 20 metros, enquanto os maiores e mais pesados podem correr até 4,5 metros, e depois precisam nadar. Eles devem correr em alta velocidade para realizar essa façanha incrível. Nosso próximo animal é muito conhecido. Só de olhar já lembramos do som característico dele, e de algumas noites terríveis. Os mosquitos,
podem caminhar tranquilamente na superfície de um lago graças às adaptações únicas de suas patas, que repelem a água e permitem que andem livremente. Os mosquitos pousam em corpos d'água para depositar seus ovos logo abaixo da superfície, onde os embriões eclodem em pupas, e eventualmente emergem da água como adultos para continuar seu ciclo. Uma pata de mosquito consiste em 3 segmentos semelhantes a treliças revestidos com repelente de água. O mosquito gera uma força para cima, 20 vezes o seu próprio peso corporal, por isso a facilidade em andar sobre as águas. No entanto, não é apenas incrível que eles possam andar na água, mas também que consigam sair voando sem afundar. Ao reduzir a superfície total da pata em contato com a água, a força adesiva da água sobre o inseto é bastante reduzida, facilitando a decolagem. Seguimos nossa lista com o Gerris lacustris, comumente conhecido como patinador de lagoa ou alfaiate, é uma espécie de patinador aquático encontrado em toda a Europa. Esse inseto tem a capacidade de se mover rapidamente na superfície da água, e tem pernas hidrofóbicas, ou seja, repelem a água. Os patinadores aquáticos dependem da tensão superficial para andar sobre a água, mas isso não é tudo. Em média, ele pode se mover 1,5 metros por segundo, andando para frente com um par de pernas do meio, enquanto as pernas dianteiras e traseiras servem como remos. Ao longo da evolução, desenvolveram um arranjo único de pernas que lhes dá a capacidade de deslizar com as pernas médias bastante estendidas. Os patinadores aquáticos também podem ficar na água sem esforço, pois suas pernas não molham. Como seus corpos são cobertos por minúsculos pelos com nanosulcos, eles têm um efeito repelente à água. E chegamos ao último da nossa lista. É a Raft Spider ou aranha de jangada, encontrada em todo o Noroeste e Europa Central. As aranhas de jangada são semiaquáticas, e os adultos habitam zonas úmidas de água doce, especificamente pântanos ácidos. A aranha de jangada normalmente caça na superfície da água com os membros dianteiros estendidos, ela localiza suas presas analisando a vibração da água. Alimenta-se de outros invertebrados e até de alguns vertebrados, como rãs e peixes. A força da tensão superficial equilibra o peso da aranha, e a ajuda a caminhar sobre a água. A tensão superficial afeta a camada superior da água, e faz com que ela se comporte como um filme plástico esticado. E diferente dos outros animais da lista, essa aranha pode mergulhar quando quer. É um comportamento comum dessa espécie, evitando assim ser atacado por pássaros. Alguns estudos afirmam que ela é capaz de ficar até 7 minutos submerso. E esses são alguns dos animais que andam sobre as águas. Curta o vídeo se você gostou. E se inscreva no canal para não perder as novidades. Até mais!